aí? Beleza? Essa semana tem sido uma semana muito especial para mim e para muita gente aqui. A semana começou quando conversávamos sobre vulnerabilidade no sábado passado. Depois conversamos sobre que país você vem, o seu passaporte. Alguns conselhos para os homens, outros para as mulheres. Se você está vindo hoje, você vê esse manequim e não está entendendo o que está acontecendo, eu quero dizer para você que esse aqui é o Romeu. Fala, oi Romeu. Tudo bem? Hoje é o seu último dia, o que você está achando? Tranquilo, Romeu, não chora. Fica tranquilo. E aquela do outro lado é a Julieta. Todo mundo fala oi para a Julieta. Oi. Tudo bem, Julieta? Você não aguenta mais sentar assim, né? A semana inteira, tranquila, essa peruca. Pois é. Essa é a Julieta. Falamos sobre homens, falamos sobre mulheres, falamos sobre relacionamentos em geral, família, o que mais? Os tópicos, pais, filhos e todo esse processo. E o que para mim foi novo é que nós tínhamos entre 1.500 a 2.000 pessoas assistindo ou durante a programação ou depois. Quero que você entenda que isso para mim é algo extremamente novo. Os meus sermões em português são pregados para 45, 50 pessoas. Então é algo que foi fora da minha vida diária. Vários e-mails e muita coisa aconteceu. Teve pedido de noivado no chat. Ok? E ontem, especialmente, se você não assistiu, assista a Hora das Perguntas. Vale a pena ou não vale a pena assistir a Hora das Perguntas? Foi muito legal. E se você foi aquele rapaz, por favor, me fala o que aconteceu depois. Eu preciso saber isso aí. Uma outra coisa interessante que eu não contei ontem. Eu contei a história do Bruno, meu primo. O Bruno, ele tem um relacionamento com Deus muito complicado. E o Bruno, algum tempo atrás, uns anos atrás, ele decidiu, eu vou ser homossexual. E ele tem um namorado e etc. E ontem eu pedi permissão para contar a história dele, contei a história dele. E depois eu recebi no Twitter. Ele falou, Pastor Sam, eu quero me batizar lá em Wimbledon. Eu não sei o que vai acontecer agora na vida do Bruno, porque às vezes é muito difícil acreditar que existe um Deus e Ele é Pai, e a nossa vida precisa de algumas reviravoltas. Eu não sei qual é o final da história do Bruno, mas ontem Deus falou com ele. Outra coisa que aconteceu essa semana, que para mim é novo, é ver a dedicação dos voluntários e das pessoas que estão nos bastidores aqui nessa igreja fantástica. Todas as noites nós tivemos de 20 às vezes 30 pessoas ajudando cada detalhe. E a tecnologia, por exemplo, ela tem que ser invisível. Você só nota que o Rony está no som quando o som não sai. É ou não é? Então, Rony, você é invisível. E aqui, todo mundo participando. Se não fosse esses voluntários, as 1.500 pessoas não poderiam ter assistido em casa. E desde que eu conversei com o Bruno, há muitas semanas atrás, e pedi se ele pudesse dedicar um tempo, ele não imaginava que fossem 3 semanas só fazendo isso. E todos os outros voluntários que participaram essa semana, eu quero agradecer de coração tudo o que foi feito. Várias pessoas tiveram uma experiência com Deus pelo teu ministério. Uma salva de palmas para esses voluntários, por favor. Nós falamos sobre vários tipos de relacionamento. E essa manhã, eu reservei uma manhã especial para o seu relacionamento com as pessoas do seu trabalho, da faculdade, com os teus vizinhos, pessoas que não são membros da tua família. Pessoas que você conhece, que são amigos, mas que não são da tua família. E para nós entendermos essa história de como devemos relacionar com essas pessoas, nós vamos abrir a palavra de Deus no capítulo 19 do livro de Lucas. Se você não tem certeza onde é Lucas, é no Novo Testamento, fica lá para o final. Se chegou em Romanos, Coríntios, volta. Está longe demais. Acha aí
Lucas capítulo 19. Nós vamos ler a partir do versículo 1, mas antes, é claro, vamos pedir ao autor que esteja aqui conosco, nos ajudando a entender o que esses versos significam. Feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus e Pai que estás nos céus, Tu que escreveste essas palavras através do Dr. Lucas, que nós possamos entender a Tua palavra que é viva nesta manhã. Sopre a vida na nossa vida, para que possamos Te seguir. Que as minhas palavras sejam Tuas e as do Teu Filho. Amém. Vamos ver a história do baixinho. Zaqueu, o publicano, a Bíblia lê: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. E ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorqui ou roubei alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa história nós conhecemos desde criança e as crianças aqui poderiam terminar de contá-la. Existem músicas que falam dessa história para nos ajudar a gravar essa história. E a base de todas as histórias e de todos os sermões que eu ouvi antes foi a seguinte: Zaqueu era um cobrador de impostos, um pecador, um ladrão. Jesus visitou a Zaqueu e a vida dele mudou, ele deixou de roubar e ele passou a ser um homem bom. Essa é a história, não é? É ou não é ou não é? Vocês estão fera já nisso aí. Só que hoje, matematicamente, nós vamos disputar essa linha de raciocínio e essa história. E para isso eu preciso de alguém que é bom em matemática. Tem alguém aqui que é matemático? Alguém que é bom em matemática? Não? Melhor não? Eu ia te chamar, mas ok. Alguém que é bom em matemática aqui, por favor? Tem alguém? Alguém está voluntariando o seu marido? Então você foi voluntariado pela sua esposa. Pode vir para cá. Nós vamos desafiar essa história de forma matemática. Como é seu nome mesmo? Fábio. 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 A equação é: Equação, bicho. brincadeira, tranquilo. Vamos lá. No final da história, Zaqueu, ele diz, olha para Jesus e fala assim, ó: eu vou entregar metade do que tenho para os pobres. E se eu roubei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Do pessoal que está aí, me diz um valor que você acha que Zaqueu tinha como cobrador de impostos. Pode ser em real mesmo. Quanto você acha que ele valia? 2 milhões, o pessoal falou. Ok, vamos dizer que Zaqueu tinha 2 milhões. Certo? Em propriedades, em outras coisas. Não tinha muito banco na época. Mas ele tinha 2 milhões. Ainda bem que ninguém falou 1.972.092 reais. Ok? Te salvaram nessa aí. 2 milhões. Então vamos lá. Quanto que ele deu para os pobres?
1 milhão. 1 milhão. Ok? Sobrou quanto? 1 milhão. Se você acha, ou você achando, que ele era um ladrão, se ele fosse um ladrão, qual percentagem dessa fortuna dele você acha que vinha de roubar? Quantos por cento? Quanto? 100%. O pessoal está falando 50%, 60%. Gente, vocês estão acostumados com os políticos do Brasil mesmo, né? Vou te contar. Ele não morava em Brasília, não. Vamos dizer 30%? Pode ser? Ou 25%. Pronto, 25%. Tá bom 25%? Não? Você acha que é pouco? Então vamos chutar baixo mesmo. Vamos dizer que ele era um ladrão bonzinho. Ok? Que nem o cara que roubou a vida inteira e depois, né, na cadeia, o pastor foi visitar e falou, mas como é que você fez isso? Pois é, pastor, mas no sábado eu nunca roubei. Ele era um ladrão bonzinho. Vamos dizer só 25%, tá? Agora vem a tua, Fábio. Se do 2 milhões, 25% era roubado, quanto que seria roubado? 50. Quanto? 50. Você falou 2 milhões. De 2 milhões. De 2 milhões. De 2 milhões. Não, de todo. De tudo, todo. Okay? Dos 2 milhões que ele tinha no começo, a gente está falando que 25% disso é roubado. 500. 500 mil. 500 mil. 500 mil era roubado. Se ele era ladrão, isso é uma conclusão ok, né? 500 mil. Agora vem a pergunta. Quanto que ele ia precisar para restituir 4 vezes esse meio milhão? 2 milhões. E quanto que tinha sobrado depois de dar metade? 1 milhão. Ele estava devendo 1 milhão. Queridos, matematicamente, Zaqueu não podia ser ladrão. Pelo menos com a casa dele, ele continua a partir daquele dia. Isso foi tão público que ele disse, caso alguém possa comprovar que eu roubei, eu restituo 4 vezes mais. A fortuna dele não era baseada em roubo, não é isso? Exato. Matematicamente é isso. Obrigado, salva de palmas para o Fábio. Na próxima a gente calcula o tamanho da cidade santa, vai ser bem mais difícil. Se Zaqueu não era ladrão, tudo nessa história muda. Vamos voltar a entender Zaqueu da perspectiva que ele não era ladrão. Um molequinho judeu crescendo com 6 anos, ele tinha que aprender a Torá. Isso significava que de 6 a 10 anos, como um bom menino judeu, ele teria que decorar de Gênesis a Deuteronômio, 5 livros da Bíblia. Um por um, verso por verso, ele teria que saber decorado. E começava lá em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz, e etc. Eu não lembro mais. Esse era a missão dele quando criança. E nos 10 anos, 12 anos, nenhum rabino o aceitou para continuar a carreira de rabino. Portanto, ele agora ia procurar uma profissão. E Zaqueu, procurando as profissões, percebeu que cobrador de impostos vivia bem, mas ele era uma pessoa íntegra, ele tinha caráter, e quando ele entra nessa linha de cobrador de impostos, o que acontece é que ele faz bem esse trabalho. Zaqueu continua, e ele tem honestidade, ele não rouba, e os romanos percebem. Quando nós encontramos Zaqueu nessa história, ele não é um cobrador de impostos, ele é quem? Ele é o chefe dos cobradores de impostos de uma cidade importantíssima chamada leia aí, gente. Jericó, a mesma que os muros caíram. Só que depois que os muros caíram, 7 delas foram construídas em cima. E em Jericó ele era o chefe dos cobradores de impostos. E ele tentava viver uma vida íntegra, como vários políticos que tentam viver uma vida íntegra. Como se muda um sistema que por natureza já é corrupto? Era o que ele tentava fazer. E aqueles que cobravam impostos, que estavam sob ele, que trabalhavam para ele os desafiava a serem honestos também.
Mas um sistema não se troca do dia para a noite. Até que um homem, no deserto, logo às portas de Jericó, um essênio chamado João Batista, que se vestia com peles de camelo e tinha uma dieta muito estranha, começou a pregar. E a mensagem deste homem, que era considerado um profeta, atraía a todos, especialmente de Jericó. Geograficamente eles estavam próximos, e a Bíblia conta, no começo do livro de Mateus, que muitos cobradores de impostos iam ter com João Batista. E os publicanos e cobradores de impostos perguntaram a João: o que vamos fazer? E João respondia: arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Eu cresci com essa frase. Eu cresci na igreja. Eu vou confessar para vocês algo que me frustrava muito. A cada 6 meses eu precisava de uma nova teoria de conspiração, que o decreto estava com o Papa, para minha fé poder ir para frente. Eu vivia no futuro, tentando o sensacionalismo de um evento bom aqui, uma pregação boa lá, tentando cada vez mais ter um encontro com Deus nos eventos. E isso destruiu a minha fé, pois eu estava esperando algo futuro. O reino de Deus era algo que viria um dia, no futuro. Eu era adventista, eu acreditava no advento, portanto, a minha fé não era para o momento ali, era só para o futuro. Em determinado momento, há uns 6 anos atrás, eu passei por uma crise no ministério muito grande. Eu não conseguia mais nem pregar direito, meus anciãos pregavam todos os sábados. Eu não tinha mais nem certeza se eu acreditava em Deus. E eu era pastor de uma igreja com quase 300 membros. Falar para vocês, é difícil. Nada mais fazia sentido. Se a nossa vida aqui era falar sobre o futuro, e ir para o céu um dia, e toda semana vir e falar sobre o céu um dia e voltar para casa, e falar sobre o céu um dia e voltar para casa, a minha vida não fazia mais sentido. E aí eu passei 6 meses pesquisando a Bíblia, principalmente as palavras de Jesus. E eu percebi o seguinte: a minha pergunta começou muito simples: qual era o termo que Jesus usou mais? Eu tinha certeza que era amor. Não era uma boa dica? Amor. E eu comecei, amor, e procurei amor em todas as suas formas. 38 vezes Jesus disse amor. Perdão também não foi. E nada do que eu achava que era. E eu ouvindo os evangelhos no carro e lendo, eu percebi que a palavra, o termo que Jesus mais usou foi esse aqui: o reino dos céus. Que Mateus chama de reino, o reino dos céus em Mateus, o reino de Deus nos outros livros, nos outros evangelhos. Jesus fala reino de Deus mais de 200 vezes. Nada se compara à mensagem dele do reino. As parábolas, na maioria delas, começam: com que posso comparar o reino de Deus? É como um homem que tem uma vinha. Com que posso comparar o reino de Deus? É como uma semente. E Jesus tenta ao máximo explicar para os seus discípulos que o reino de Deus não vai aparecer aqui ou ali, mas ele está dentro de vós, disse Jesus. Ele está entre vós. Quando João Batista dizia arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo, essa palavra próximo vem do grego engidzo. Todo mundo fala engidzo. Ok, o pessoal aqui falou bem, lá atrás dá para ouvir legal? De novo, engidzo. Engidzo significa próximo, e tanto no português quanto no grego, pode ser próximo em termos de tempo, logo vai estar aqui, e próximo em termos de espaço. O reino de Deus está próximo. E Jesus vai além, ele diz: visite uma vila e diga: a paz está nesta casa, e se a paz estiver ali, esse homem vai te receber. Cure os doentes e proclame que o reino de Deus chegou até eles. O reino de Deus já estava naquela vila, pois a paz estava naquela vila. O reino de Deus estava ali porque os discípulos estavam ali.
E quando eles foram batizados por João Batista, esses empregados, coletores de impostos, voltaram para Jericó. E você tem que entender que coletor de imposto na época era odiado pelos judeus. Quem é que gosta de pagar imposto? Levanta a mão. Ninguém gosta de pagar imposto. Dê a Dilma o que é da Dilma? Não, ninguém gosta. Agora imagina se o imposto que você pagasse não fosse para o Brasil, fosse para melhorar as estradas nos Estados Unidos. Você teria um amor menor ainda por cobrador de imposto, né? E eu tentando descobrir quem são os cobradores de impostos na nossa época, eu defini como o seguinte: cobrador de imposto na nossa época, o povo mais odiado de qualquer cidade, em São Paulo vocês chamam de marronzinho. Você está voltando para o teu carro e está lá ele, todo, com o bloco de notas, né? Dando a multa. Você não do carro? E você se aproxima e fala, você não deu a multa ainda? Então, pois é. E você apela com a pessoa e fala, não faz isso comigo. Eu tenho família. Eu preciso criar minha mulher e meus filhos, não faça isso. E ele, não, você estacionou aqui, eu vou ter que fazer. E vai te dar a multa feliz e vai continuar andando. Você, quando entra no carro, embora todo o seu cristianismo esteja lá, de dentro vem as palavras que você não imaginava poder falar. Até a 4ª geração desse marronzinho você mencionou. Era assim o ódio que os judeus tinham pelos cobradores de impostos. Só que esses cobradores de impostos, que foram batizados por João, que tiveram um encontro com Deus, que perceberam que o reino estava já presente, eles não roubavam mais. E Zaqueu percebeu que os seus melhores empregados eram aqueles que haviam visto João Batista. E ele agora procura saber quem é esse homem. E descobre que o profeta está apenas preparando o caminho para alguém que havia de vir e já veio, chamado Jesus. Por isso que quando Jesus e a multidão levantam o pó do lado de fora de Jericó, Zaqueu imediatamente larga tudo o que está fazendo e se põe ao ridículo de se colocar numa árvore, pois ele quer ver Jesus à distância. Ele sabe que nenhum líder judeu, nenhum rabino como era Jesus, teria coragem de cumprimentá-lo e muito menos ficar na casa dele. Zaqueu talvez sonhava em ter alguém que seguia a Deus visitando-o na casa dele. Mas ele nunca teve, pois nenhum judeu decente dormiria ou comeria na casa de um pecador. E desde o judaísmo, todas as igrejas têm sistemas, onde alguns são aceitos e outros não. Eu agradeço a Deus porque isso não é uma realidade aqui nessa comunidade. Eu agradeço a Deus porque aqui na Nova Semente, todos são aceitos do jeito que estão. E Deus, que é Deus, não permite que eles continuem assim. Pastor Kleber já mencionou isso no discipulado. Se Deus te aceita, se Deus aceita você, cara, Ele te conhece. Deus te conhece, mulher. Ele sabe e Ele te aceita. Você não tem o direito de não aceitar outra pessoa. Existe um vídeo que eu quero mostrar para vocês, que ele trabalha com isso especificamente. É um vídeo que faz parte dessa série que nós fizemos, e é um vídeo que você que está vindo para a Nova Semente aqui, eu prometo uma coisa para você: a Nova Semente nunca vai ser o que está descrito nesse vídeo. Vamos assistir?
eu estou usando uma gravata de verdade. Não se toque. O que nós temos que fazer para entrar nesse lugar, gente? Fizemos tudo o que ele pediu e ele ainda não deixou a gente entrar. Eu estou tentando entrar nessa igreja faz 20 anos. Eles não me deixam entrar também. E como é seu nome? Jesus. Nós estamos vivendo num mundo que as pessoas, os jovens, saem da igreja para encontrar a Deus. Saem da igreja para encontrar a Deus. Ainda bem que isso não acontece aqui, mas igrejas que isso acontece, se pergunte se Jesus está lá mesmo. É uma pergunta séria. Zaqueu sabia, ele sabia que ele não seria aceito, mas Jesus, que é Jesus, olha para cima e fala: Zaqueu, eu vou comer na tua casa. Um judeu, ortodoxo até hoje, ele faz negócios contigo. Ele vai para a academia contigo. Ele joga tênis contigo. Mas ele não come contigo. O processo de alimentação para um judeu, para um árabe, para um indiano, é algo extremamente íntimo, que só pessoas da família ou de amigos próximos compartilham. E isso vem da forma como eles comem. Normalmente, agora não mais, mas nessa época principalmente, eles comiam com a mão. Então eles cortavam o pão e a comida vinha para a mesa. E você pegava, não tinha um garçom para pegar o próximo pedaço de pizza e trazer só para você. Não, todo mundo tocava na comida. Portanto, ninguém comia com um pecador, pois pecador era considerado imundo. E quando Jesus diz: desça depressa, porque eu quero ficar na tua casa, ele se jogou de cima da árvore. Por quê? Porque seria a primeira vez que um líder religioso o aceitou. Os amigos que você tem, que não gostam de igreja, que não gostam de Deus, mas são íntegros, têm paz, são honestos, entendam uma coisa: você não está levando Deus para eles, Deus já está lá. Deus já está trabalhando com o seu vizinho. Ele está na vida daquele teu colega do trabalho, a vida inteira. Você não está levando Jesus para ele. Na melhor das hipóteses, você que tem os óculos do Evangelho, vai perceber o que é Jesus na vida dele. E vai falar: isso aí que você faz? Isso aí é Jesus. Quando nós tivemos o nosso primeiro filho, nós voltamos para casa, depois dos 2 dias no hospital, ou no outro dia, já foi a alta, voltamos com o James para casa, e chegando lá, nossa vizinha, a Jane, já veio trazer um macarrão que ela fez, porque sabia que nós teríamos fome e não ia ter cabeça para cozinhar. Secular, ela nem sabe no que acredita. E quando entrou e trouxe a comida, eu percebi que não era a Jane trazendo comida para a gente, era Jesus Cristo. E eu disse para ela, falei: Jane, eu não sei o que você acredita, mas Deus hoje usou as tuas mãos para nos alimentar. Ela quase começou a chorar ali. Ela sabia que eu era pastor. E os teus amigos que te conhecem, sabem que você é crente, eles têm certeza que para você eles vão para o inferno. Por isso que eles não querem falar de Deus, por isso que eles não querem falar de religião. Imagina se as 500, 600 pessoas que estão aqui, se você saísse com a missão de ver onde Jesus está e reconhecer o Mestre na vida das outras pessoas. Imagina se você trouxesse esperança de verdade, dizendo: Deus já está trabalhando contigo, quer você acredite nele ou não. Eu continuei nessa piração com os meus vizinhos. E sabe o que aconteceu?
Um dia eu voltando para casa, o Paul, completamente ateu, gerente de sistemas no HSBC, nada a ver com Deus. A caixa de, lá recicla vidro, né? A caixa de reciclagem de vinho deles é violenta, toda semana. Você passa e eu percebo, né? Vamos se matar. E sempre vendo o que é bom. Um homem íntegro, um homem direito, gosta de fazer as coisas certinho. Ajuda a velhinha que mora do outro lado da rua cortando a grama, coisa que eu poderia fazer e não faço. Ele faz. Porque se Jesus vai cortar a grama da casa da velhinha, a mão de alguém vai ter que se mexer, você concorda? É a dele, que não acredita em Deus. E eu disse isso para ele várias vezes. E ele, pois é, tal. De repente eu volto para casa, e eu passando, ele olha para mim e fala, Sam, you're one of those vicar people, aren't you? Você é um daqueles vigários de igreja, não é não? Padre, pastor, sou pastor. Então, você poderia benzer o nosso filho lá? Como é que é o nome do negócio? Aí eu falei, o que a gente faz é apresentar a Deus a criança. Pois é, isso aí, você poderia fazer isso? Eu voltei para casa e não entendi nada. Nada. Ele ouviu falar que se fazia isso com criança e queria que eu dedicasse o filho dele para um Deus que ele não acredita. Por quê? Porque eu consegui reconhecer aonde Deus já estava na vida dele. Queridos, Jesus aceita a todos. A honestidade, a integridade, a paz já estava na vida de Zaqueu. Jesus só reconheceu. E Zaqueu conseguiu viver completamente dessa forma. Para que não haja dúvida, Senhor, eu dou metade do que eu tenho, e se eu roubei alguém, 4 vezes mais restaurarei. A salvação foi aquela casa. O que nós fazemos é que nós não queremos que Jesus more conosco. Na maioria, o cristão, ele tem dificuldade com isso. E você sabe por quê? O Natal está chegando, sabe aquela família que vem passar com você? É o teu primo, a tua prima, o teu tio, ou você vai para lá. Qual foi a última vez que você recebeu alguém em casa? A pessoa fica, a primeira semana é lindo. É lindo. Vão ficar 2 semanas. Quando está entrando na segunda semana, você já começa a contar os dias. Né? Faltam 3, tranquilo. No último dia, quando está o tchau, a pessoa está indo embora, e a pessoa que está indo embora fala, ainda bem que eu estou indo para casa, não é? Foi bom, mas... E a pessoa que está ficando está lá, tchau, obrigado por ter vindo. Amém que estão indo embora. Não é que você não gosta da pessoa, é que ter outra pessoa na tua casa atrapalha a tua vida, é ou não é? Eu estou com o Bruno lá 1 semana, segunda eu vou embora, gente, calma. Está tudo tranquilo, ainda traz a mãe para vir junto. É muito difícil ter alguém que mora contigo. Mais difícil ainda é você convidar Jesus para morar contigo. Gente, Jesus atrapalha tudo. Tudo. Já imaginou Jesus? Você quer entregar o controle da televisão para Jesus? Fala, Jesus, escolhe o canal aí. Jesus, pega o mouse aqui e me ajuda a navegar. Não, Senhor, o negócio é o seguinte, o mouse deixa comigo. Tranquilo. Eu vou dedicar para você meia hora na parte da manhã. Ok? E aí, o cristão ora e sai de casa, esperando voltar para casa e encontrar Jesus lá, de novo. E a maioria dos cristãos faz o seguinte, vamos construir uma casa para Jesus, e aí a gente vai visitá-lo uma vez por semana. É muito mais fácil. Mas o teu chamado é para viver o reino aqui. Entenda que o reino de Deus está próximo, Ele está do teu lado, Ele está dentro desse recinto, e Ele vai continuar contigo quando você sair. Jesus diz, quanto à sua igreja, Ele fala, esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não fala isso? Agora deixa eu perguntar para você, você já viu porta atacar alguém? Porta não ataca ninguém, porta só defende. Quem ataca é a igreja. A igreja que ataca o reino do inimigo e expande o reino de Deus para todos os lugares. O inimigo construiu as portas do inferno bem depois da porta de vidro ali na saída. Ele construiu as portas do inferno ali.
E quando você sai, ele ainda fala para você, que bom que você foi no culto, né? Semana que vem tem mais. E você deixa Deus aqui e volta para a tua vida normal. Querido, esse não é o evangelho. Não é assim. A nossa missão é estabelecer a nossa vida nos princípios do evangelho, para que aonde nós formos, Jesus está lá. Se você estiver num ônibus, e alguém está sendo oprimido por outra pessoa, defenda o oprimido. A pessoa está louca, isso é fácil dizer em Londres, né? São Paulo, vou tomar um tiro. Nós estamos precisando de novas razões para dar vida. Se no teu trabalho existe inigualdade, existe pessoas que são tratadas mal, com injustiça, não permita que isso aconteça, pois quando você entra no teu escritório, o reino de Deus está entrando no teu escritório. Quando você está na sala de aula, que a justiça, a compaixão e o amor seja presente na tua vida em todos os momentos. E pode esperar a perseguição, porque ela vem. Que você viva o evangelho, expandindo o reino aqui. Nós somos o corpo de Cristo, então se Cristo vai andar pelas ruas de São Paulo, os pés de alguém vão ter que se mexer. Você está disposto que sejam os teus? Não pense que você acabou nessa faculdade por acaso. Deus queria um representante lá, Ele mandou você. Não pense que você conseguiu essa casa, esse apartamento por acaso. Deus precisava de um representante no teu prédio, Ele mandou você. A nossa missão é imaginar como será a nova terra e poder tornar uma realidade aqui. Médicos, continuem curando, porque na nova terra não haverá doenças. Arquitetos, designers, continue fazendo prédios que tragam vida, porque na nova terra Deus vai te convidar para desenhar a continuação da cidade santa. Ele vai usar os teus dons. Eu vou pregar por toda uma eternidade. É o que eu mais gosto de fazer na vida. E portanto eu não vou parar nunca. Você já descobriu qual é a profissão da nova terra que você tem que ter? Faça algo que você possa continuar fazendo para sempre. Deixa eu fazer uma pergunta. Na nova terra, vai ter gente com fome? Vai ou não vai? Vai ter comida para todo mundo, né? Não se sinta à vontade enquanto existem pessoas à sua volta que ainda passam fome. Na nova terra vai ter gente que não vai ter casa, que vai morar na rua? Entenda que o seu trabalho não está completo quando você sai bonitinho da igreja. Pois a igreja começa quando o culto acaba. Você é a igreja. Você é o corpo. Você é as mãos de Jesus. A igreja começa quando o culto acaba. E esta comunidade aqui, juntos, estão fazendo a diferença real na vida de centenas de pessoas, de centenas de famílias em outra comunidade. Neste Natal, você vai fazer a diferença na vida dessas pessoas. De forma tangível. Como é que funciona isso? Funciona assim. O projeto é muito simples. Existem 269 crianças nessa comunidade que foi adotada pela Nova Semente. Dessas 269 crianças, todas vão receber um kit. Vai ter um brinquedo, vai ter um sapato, roupas e um kitzinho de higiene. Quantas crianças vão receber? Fala para a pessoa que está ao teu lado, quantas crianças? Todas, fala assim, todas. Vai ficar criança sem receber? Todas vão receber. E o pessoal organizou isso de tal forma, que eles estão conseguindo comprar tudo isso e organizar os kits por apenas R$50. R$50. Essa semana, eu paguei R$32 no milkshake. Porque não tinha outra opção. Me levaram lá, eu olhei para o milkshake. Calculei em libra. Uma percentagem do meu salário, dá para medir por percentagem. Você vai sair hoje à noite? Vai.
A gente gasta isso fácil por mês. Então está aqui o desafio, que eu vou fazer uma pergunta bem clara para você. Se Deus vai trazer a esperança na vida dessas crianças com esse kit no Natal, deixa eu fazer uma pergunta para você. A carteira de quem vai sair esse kit? De quem? Fala para a pessoa que está do teu lado, é a tua. Eu não acho que é complicado, eu acho que é simples. É a tua. E hoje, nós vamos levantar essas 269. Hoje. Vamos ou não vamos? Isso aqui não é um showzinho de final de semana, gente. Isso aqui é a igreja de Jesus Cristo, que esse final de ano vai fazer uma diferença tangível na vida de centenas de famílias. Vai ser hoje. Então vamos lá. Na saída você vai fazer isso. O pessoal ali falaram que aceita tudo. Cheque, cartão, deixar celular e relógio dá também. Não faça isso não. Então você vai fazer esse compromisso. Eu conversando com o pastor Kleber, eles decidiram como família que iriam pegar 3 dessas crianças, um pelos filhos dele. E eu, que fiz parte da vida de vocês aqui, eu e a Amy vamos pegar mais 2 dessas crianças. Então faltam quanto? 5? Faltam 264, é isso, Fábio? É isso, porque minha referência matemática hoje é o Fábio. 264. Eu quero saber aqui se tem alguma família que está disposta, se tem alguma família, alguma pessoa, uma pessoa só da família, que está disposta a patrocinar 10 dessas crianças. Existe alguém? Pode levantar. Uma pessoa da família, por favor, se levanta. Uma pessoa está disposta a patrocinar 10. Alguém vai anotando aí. Pastor, vamos fechar isso hoje. Pode ser? Então vamos lá. 10. Já são 20, ok? Pode sentar. 20, 30, 40 pessoas. 40 crianças. Alguém pega uma calculadora, por favor, e me ajuda aí. Falta quantos? Ok? Agora eu quero saber se existem famílias aqui que podem patrocinar 5 crianças. 5 kits. Se levanta, por favor. Tenha coragem disso. São 5 vezes que você não vai comer fora. Pode levantar. Levanta de verdade. Eu preciso contar, vamos definir isso já. Pode levantar. Todos estão dispostos a patrocinar 5. Se você tem dificuldade em matemática, são 250. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem mais? 6. 6 vezes 5? 30. 30 mais 40, 70. Ok. Quantos aqui têm disposição de patrocinar 3 crianças? Por favor, se levanta. 3 crianças são R$150. Se você tem essa disponibilidade, se levante, por favor. 3 crianças. 1 pessoa, 2 pessoas, 3, 4, 5, 6. Quem mais? 7. Não vai dizer que a gente está fazendo leilão da criança, não é isso. 8, 9, 10, 11. Quem mais? 11. Quem não levantou, por favor? 12. 3 crianças. 12. Quem mais? Ok, 12 vezes 3, 36. Ok, já foi 110. Faltam 200, não, 106. Ok? Mais um. Quanto? Desculpa, Fábio, quantos? 109, faltam 109. Ok, 109. E agora sim, se você pode patrocinar 2 crianças, por favor, levante a sua mão. 2 crianças, por favor, levante a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2 crianças. Quem mais? Quais famílias mais? É 19, né? 19, quem mais? Alguém que eu não vi? 20. Ok, 20 vezes 2, 40. Ok, faltam quantas? Faltam umas 70. Faltam quantas? Faltam 120. Ok. Não. Ele está certo, então não era 109 antes. Total 109, faltava tanto. Agora faltam quantas? 120.
Não vamos dividir criança no meio, tá? Se você está disposto a patrocinar nesse Natal, a adotar uma criança, ok? Nós temos aqui 120 pessoas que estão dispostas a adotar uma criança, por favor. Não levante sua mão, se levante, eu preciso dar uma olhada geral. Se levante, por favor, uma criança, por favor, se levante. Já estou vendo, vai precisar de mais gente se levantando. Sabe que eu vou ter que orar, gente? Vamos lá. Senhor, inspire essas famílias agora. São 120 que nós precisamos, ok? Quem mais? Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mais 20, 30, mais 20 lá, 60, 65, 6, e aqui no meio dá umas 70 pessoas. Mais aqui, ok, 70, quase. Quantos foram do primeiro culto? Deu o suficiente? 80 do primeiro culto. Então, conseguimos. Uma salva de palmas para vocês. Você que fez um compromisso com Deus hoje, eu ia tirar uma foto para garantir, não vou. Esse compromisso que você fez foi com Deus, e é claro que você vai poder honrar esse compromisso que você fez com Deus, porque o reino de Deus está dentro de ti. Não tenha medo, queridos, de proclamar o reino. Não tenha medo de dizer para os teus amigos a fé que você tem. Primeiro se interessa por essas pessoas, se interesse por elas. Jesus foi comer na casa de Zaqueu. Você precisa de muitas reuniões alimentares com as pessoas que você conhece. Chame para comer alguma coisa na tua casa. Se convide para comer uma... Não, melhor não. Não se convide. Tenha ocasiões que você possa compartilhar com os outros o amor, a compaixão e a verdade que está em Jesus Cristo. E que essa semana, mesmo hoje à noite, a igreja de Deus possa vencer as portas do inferno, e ao sair, que o Espírito Santo, Jesus e Deus continuem contigo, e que esta semana você tenha coragem de expandir o reino, porque o reino de Deus está próximo. Amém. Uma história de amor e solidariedade. Esta é a relação entre a comunidade carente da fábrica em Carapicuíba e a Igreja Adventista Nova Semente. Neste fim de ano, a igreja esteve presente mais uma vez para a entrega de alimentos e brinquedos que foram doados pelos membros e voluntários. Quando a gente vê as pessoas saindo da sua agenda e colocando o outro como prioridade, é o objetivo de tudo que a gente faz lá dentro da igreja. Já há alguns anos eu sempre colaboro com cestas básicas, mas faço a doação, mas eu não venho até aqui. E esse ano eu já me emocionei umas 3 vezes e daqui a pouco, se continuar, eu vou acabar molhando seu microfone. Eliane e seu marido Alfred são um dos idealizadores do projeto, que já dura mais de 3 anos. Esse é o evento Alegria, Alegria. É o evento de Natal. Nós distribuímos cerca de 280 a 290 cestas básicas, com as pessoas da comunidade cadastradas. Sempre tem alguém a mais, né? E distribuímos kits de presentes para as crianças com roupinha, calçado, um kit de higiene e um brinquedinho. O Instituto Nova Semente promoveu um jogo de futebol beneficente que teve a presença de atletas e apoiadores do projeto. Tudo que foi arrecadado também foi revertido para a comunidade da fábrica. A gente faz isso realmente com muito carinho, com muita vontade de ajudar pessoas. É um pouquinho de nada que a gente pode fazer, mas é com muito carinho, realmente. As pessoas da comunidade ficaram muito felizes com tudo que foi doado para eles. O que você achou desse mutirão de Natal? Ótimo, legal, né? Que chegou em boa hora, que
A gente aqui mora na área livre aqui, precisa, nem toda vez a gente tem condições para ajudar os filhos da gente. O que eles pedem, às vezes a gente não tem como ajudar, é como dar para nossos filhos. Que Deus dê força, né, a vocês, saúde principalmente, para vocês continuar fazendo cada dia mais melhor para nós, que nós precisamos.